Boa noite, irmãos. Aliás, boa tarde, quase noite. Boa tarde, quase noite. Boa tarde, quase noite. Boa tarde, quase noite. Legal. Gente, queria fazer o seguinte, com exceção do pessoal da Geração Rio que está lá dentro com as crianças, eu queria que todos da integração viessem aqui, todos que estão aí na cabine de som viessem aqui, a banda, todo mundo que está em serviço aqui, veio porque tem uma escala de serviço, venham aqui. Todos subam aqui. Tem gente que foi chamar o pessoal lá atrás. Maravilha. Venham todos vocês que estão em serviço. Como é bom ser recebido por esse pessoal da integração com alegria, com cartaz, com carinho. Como é bom ouvir essa canção bem ensaiada. Como é bom poder contar com as pessoas lá dentro, nos bastidores, fazendo com que tudo funcione. E eu queria, junto com a igreja, honrar esse pessoal e todos os que domingo após domingo se movem em serviço para nos ajudar, para nos abençoar. Queria agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Vamos agradecer com as nossas palmas, pessoal. Bênção, louvado seja Deus. Está fraco, hein, gente? Deus continue abençoando e usando cada um de vocês de modo muito especial. E tem espaço para você. Se você quer servir conosco, tem um colete desse te esperando. Você pode se envolver com uma dessas demandas nossas da mídia. Certamente vai ser muito bom contar com vocês. Deus abençoe. Obrigado, gente. Podem ir. Nós também tivemos ação na Funase hoje à tarde. Foi maravilhoso. Nós tivemos uma equipe indo à Funase feminina. E sempre tem sido precioso. Nós cremos que a semente do Evangelho há de prosperar naquele lugar. Cremos que Deus vai fazer grandes coisas ali. Então, se você deseja se envolver com as ações que nós temos no Voz na Rua, seja na esquina, seja na Funase, você é muito bem-vindo também. Um dos momentos mais felizes da nossa comunidade é quando nós conhecemos aqueles que estão nos visitando, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Não fique com vergonha, todo mundo já passou por isso e só passa uma vez. Então, se você está vindo pela primeira vez, levanta sua mão, nossa equipe vai até você, te dá um cartãozinho de boas-vindas. Levanta sua mão agora. Oh, coisa boa. Continua com a mão levantada, persevera, que a gente vai chegar até você. Maravilha. Deus seja louvado através dessa visita preciosa de vocês. Continua com a mão levantada se você ainda não recebeu o cartãozinho de boas-vindas. Esse é um ótimo momento para a família Rio sair do seu lugar e nos representar num abraço caloroso, demonstrar a nossa alegria em receber aqueles que estão nos visitando. Por favor, saiam agora do lugar e recebam esses que estão vindo pela primeira vez. Maravilha. Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia, se você tem algum aplicativo de celular, abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia lá no livro do profeta menor chamado Jonas. Vamos ler o profeta Jonas, capítulo 1, verso 1 em diante. Esse mês, nós não estamos em nenhuma série específica, porque nós estamos preparando uma série que certamente vai impactar a nossa igreja. E muito em breve vocês vão saber mais detalhes, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas nesse lugar. Enquanto isso, nós estamos preparando. Eu queria convidar vocês a refletir nesse texto de Jonas. Hoje eu quero expor toda a história de Jonas e comentar com vocês algumas coisas que Deus falou no meu coração essa semana. Na verdade, durante toda a semana eu estudei e fui muito abençoado através do livro de Jonas. E se você pode ler comigo, capítulo 1, verso 1 em diante. Se você achou, diga eu vou para o céu. Se você não achou, diga eu também vou. Vamos lá, capítulo 1, verso 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou
pôs a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem, não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este Jonas estivesse 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu espero que você tenha preparado o seu coração para aquilo que Deus vai falar hoje, porque certamente Deus tem uma palavra para você. Prepare agora o seu coração em oração. Peça a graça de Deus sobre a sua vida nesse momento. Pai querido, Tu és bem-vindo nesse lugar. Enche esse lugar com a Tua presença. Sopra sobre nós o Teu sopro. Que nesse momento os nossos olhos, ouvidos e coração estejam atentos àquilo que Tu nos queres dizer. Pai, que a nossa alma seja terreno fértil, onde a palavra, a semente do Evangelho possa prosperar. Senhor, apesar de quem somos e de nossas limitações, fala conosco. É isso que nós pedimos e clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você gosta de uma boa história, mas eu gosto de uma boa história. E eu sempre gostei de uma boa história. Na verdade, quem conhece o meu filho sabe que ele é bem pouquinho agitado. Ele é um pouquinho acelerado. E eu era assim também na minha infância. E outro dia eu encontrei a minha professora da turminha de crianças, na época que eu ia para a igreja com os meus pais. E ela disse: olha, não era fácil ter você na sala. Quase que eu oro para ela dizendo: Senhor, recompensa a tua serva, Senhor. Mas tinha algumas histórias que me pegavam. Tinha algumas histórias que roubavam a minha atenção, que me prendiam. E uma das histórias, na minha opinião, até hoje, do Antigo Testamento que mais nos chama a atenção é a história de Jonas. Eu fico imaginando aquele grande peixe engolindo a Jonas, como que devia ser lá dentro. Eu tenho uma mente fértil, então para mim é muito fácil imaginar as cenas. Agora eu quero que você pense junto comigo algumas situações. Sabe,
eu fui, com o passar do tempo, crescendo e ficando mais cético. E eu lamento dizer, mas eu fui perdendo um pouco da minha fé. A adolescência foi o ápice da minha incredulidade. Eu comecei a dizer, esse negócio aí não é literal. Até que outro dia, pesquisando, eu encontrei um documentário, depois você pode procurar no YouTube, o Jonas Moderno. Um fato muito parecido aconteceu. Um pescador caiu ao mar e foi engolido por uma baleia que 16 horas depois foi capturada, e aquele homem ainda estava vivo. O nome dele é James Barclay. E essa história me chamou a atenção, sabe? Fé é uma disposição para crer. Assim como o ateu tem a disposição para não crer. Para que você está inclinado? Hoje meu coração está inclinado para crer. E se a palavra de Deus dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu creria também. Mas o fato é que essa história não é tão interessante apenas pela baleia. Todo o contexto dessa história é muito interessante. Jonas está numa situação de perseguição. O povo de Israel sofria, ele estava no Reino Norte. E aquele povo tinha constantes ameaças da Síria. Falei aqui no domingo passado sobre isso. E a capital da Síria naquele momento era Nínive. E é interessante quando nós começamos a ver a história e entender o porquê das pessoas agirem desse jeito. Nínive, especialmente os cidadãos de Nínive, eram extremamente cruéis. Eram extremamente torturadores nos seus atos e invasões nas cidades. Tudo aquilo que eles não podiam levar, eles destruíam. Tudo aquilo que eles não podiam levar, eles matavam. Era de um jeito que por vezes eles iam criando novos modos de matar as pessoas. E um deles era fazer uma cova, colocar a pessoa em pé e deixar apenas a cabeça da pessoa do lado de fora, e ela ia morrendo lentamente. Um outro modelo que eles costumavam usar para matar as pessoas, especialmente os homens da cidade, eram cortar as cabeças e fazer uma grande pirâmide com as cabeças na entrada da cidade, de modo que as crianças, os filhos, encontrassem a cabeça dos pais numa daquelas misturadas junto às pirâmides. Agora imagina você vivendo essa situação. Imagina você nesse contexto. E um dia você ouve a voz de Deus. E deixa-me dizer algo para você. O problema não é Deus falar, o problema é a gente ouvir. A dificuldade nunca foi Deus se comunicar conosco. A dificuldade foi sempre nós pararmos para ouvir Deus. E Jonas ouviu Deus. E não somente ouviu Deus, como não gostou do que ouviu. Vai até Nínive e prega para eles, porque os pecados deles subiram até mim. Jonas sabia do caráter amoroso, perdoador de Deus, e não queria correr o risco de que a bênção fosse compartilhada. Então ele foge. E ele foge para uma cidade na Espanha, chamada Tarsis. Naquele momento Tarsis era a última cidade. Tinha sido a grande descoberta. Preste bem atenção. Havia naquele momento até uma expressão que, se nós pudéssemos usar hoje, seria semelhante àquele vai para a China. De tão longe que era, eles usavam, vai para Tarsis. Tarsis era muito distante. Tudo que ele queria era fugir da presença de Deus. Ele entra naquele navio, e não somente entra naquele navio, ele entra no porão do navio e começa a dormir. O texto no hebraico nos dá algumas informações preciosas. Uma delas é de que ele estava dormindo tão profundamente que fazia barulho. Eu não sei quantos aqui roncam, quero orar por você hoje. Mas se consola o seu coração. O profeta Jonas também estava roncando lá. E a tempestade sobreveio. Por vezes a tempestade é modo natural, por vezes é modo sobrenatural. Deus também cria tempestades, inclusive cria tempestades para nos despertar. Talvez na sua vida uma tempestade tenha se levantado, e eu peço que Deus dê discernimento a você. Qual é o propósito de Deus no meio dessa tempestade? O fato é que aqueles homens decidiram lançar a sorte,
para saber qual era o culpado daquilo, porque era claramente, até para os ímpios, era claro de que aquilo era algo sobrenatural. E a sorte apontou para o azar de Jonas. E Jonas é lançado na água, e é pela primeira vez ele está num lugar sob o domínio de Deus, no lugar onde Deus queria, no fundo do peixe. O fato é que o tempo vai passando, 3 dias, e aquele coração que outrora estava duro, petrificado, agora começa a se quebrar. Sabe, eu tenho um costume, eu quero confessar para vocês, que eu fico imaginando qual seria a trilha sonora dos eventos. Sabe, tudo que é muito importante na nossa vida tem uma trilha sonora. Eu, por exemplo, tenho a trilha sonora do meu casamento gravada no meu coração. Algumas situações onde eu ouço uma música e me lembro uma coisa. Eu fiquei essa semana imaginando qual era a trilha sonora que tocava no ventre do peixe, do grande peixe, talvez um cachalote. E eu descobri. E se vocês insistirem, eu conto para vocês. Tá bom, já que vocês insistem, eu vou contar. Aliás, eu vou cantar a música, certo? Começa mais ou menos assim: quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados. É a oração. Há um cais no porto, lá em Nínive, pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Ele estava na lanterna dos afogados, literalmente. Mas sabe, até mesmo no lugar mais difícil, até mesmo na noite mais escura, quando nós dobramos o nosso joelho e clamamos a Deus com o coração quebrantado, Ele nos ouve. Eu não sei pelo que você está passando, mas se você colocar o seu coração verdadeiramente rendido ao Senhor, eu posso dizer para você que Ele vai te ouvir, seja qual for a situação. Ele ouve Jonas. E aqui é uma santa e poderosa ironia de Deus. Aqui nós temos uma baleia profundamente obediente e um profeta profundamente rebelde. A baleia vomita, e a soberania de Deus é tremenda, porque ela põe ele justamente na praia de Nínive. O texto nos diz que Nínive tinha 120 mil pessoas lá no capítulo 4. Eu quero desafiar você essa semana a mergulhar nesse livro precioso. Tinham 120 mil pessoas, nenhum recurso de rádio, nem de televisão, nem de microfone. Jonas tinha que pregar para todas as pessoas. O texto diz que para atravessar a cidade era preciso pelo menos 3 dias. Mas Jonas faz todo o percurso em um só dia. Eu sei que às vezes o pastor não está muito inspirado, e é uma atitude de fé dos irmãos perseverarem ouvindo o sermão. Mas o sermão de Jonas, eu de fato não gostaria de ouvir. Porque era basicamente assim: em 40 dias esse povo será destruído pelo Senhor. Não tinha introdução, nem 3 pontos. Jonas não pregou um sermão de 3 pontos, nem conclusão. E quando ele chega no final da cidade, já saindo da cidade, louco para ir embora, ele olha para trás e percebe uma coisa interessante: das crianças ao rei, todos estavam quebrantados, todos estavam arrependidos, vestidos de pano de saco e em jejum. Uma história boa se faz com detalhes. E um detalhe interessante é que o rei decretou que nem os animais poderiam ser alimentados. A cidade inteira estava naquele momento quebrantada diante daquela mensagem. Então Jonas, esperando que a ira do Senhor ainda viesse ao povo, sobe numa montanha e começa de longe a observar. Estava quente, o sol era castigante, os ventos nortes sempre muito quentes, e daqui a pouco Deus providencia, e atente bem para a palavra, Deus providencia uma erva que logo cresce,
E de um dia para o outro ela cresce e cobre um local, dando sombra para Jonas. E a santa ironia é que Jonas agora começa a dizer: "Ô Senhor, eu te louvo por essa erva preciosa. Louvado seja você por essa erva." E enquanto ele agradecia aquela erva, que num dia nasceu e no outro havia de morrer, ele torcia para que a cidade de Nínive, com 120 mil habitantes, fosse destruída. Esse era o coração do profeta. Então Deus mais uma vez providencia alguma coisa para Jonas. Dessa vez ele providenciou uma lagarta, um verme, um bichinho que foi comendo as folhas de uma hora para outra, enquanto Jonas estava dando um cochilo. Acho até que os profetas gostavam muito de dormir. E quando ele menos percebe, já não tinha mais sombra, não tinha mais planta, não tinha mais nada. E o coração dele fica irado. E ele começa a dar um chilique diante de Deus. Eu não sei se você já numa situação pequena começou a dar um chilique diante de Deus e depois voltou para ele e falou assim: "Ô Senhor, desculpa aí, foi minha TPM." Mas Jonas começa a dar um chilique diante de Deus. E Deus fala assim: "Jonas, você está compadecido de uma erva que num dia nasceu e no outro morreu. E não entende que o meu coração se quebranta diante de uma cidade com 120 mil pessoas." Eu gosto de histórias, mas eu gosto de histórias com final. E sinceramente essa história me frustra, porque acaba aí. Jonas nesse texto disse várias vezes: "Eu quero a morte." Aliás, ele termina dizendo: "Me mata, Senhor. Não quero mais viver, eu quero morrer." O texto não diz se ele morreu, se ele se matou. O texto não diz se ele desceu depois disso com o coração quebrantado e finalmente convertido. O texto não termina. Talvez porque nós continuamos a história de Jonas. Talvez porque eu e você ainda somos parte, somos o 5º capítulo dessa história. Agora, ouvindo essa história, lendo essa história, eu tiro 7 lições preciosas que Deus nos traz hoje sobre a caminhada com Ele, sobre como viver melhor. De modo que eu quero incentivar essa igreja a cada dia a escrever o que Deus está dizendo. Nós temos a Bíblia porque um dia homens escreveram o que Deus falou. Se Deus falar com você hoje, anote. Quem sabe você mais pra frente vai precisar lembrar. Anote num bloco de celular, num papel. Mas eu quero desafiar você a anotar 7 lições sobre a história de Jonas. A primeira lição que eu gostaria de trazer aqui é de que Deus nem sempre estará em sintonia com a nossa vontade. Deus nem sempre estará em sintonia com a nossa vontade. Jonas tinha uma boa razão para não pregar em Nínive. Ele tinha um motivo muito justo para não querer que aquele povo se salvasse, mas ele descobriu que Deus também tem interesse em nosso inimigo. Eu acho que Jonas tinha uma música preparada para a vitória. Se vocês insistirem, eu canto. Tá. A música que eu acho que Jonas queria cantar assim era sobre Nínive, né? Olhando para o Nínive assim, falando assim: "Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender." Ele queria humilhar o inimigo assim, dizer assim: "Minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel." Mas sabe, Deus não queria dar a vitória só para Jonas. Deus queria dar a vitória para todos, porque Ele é um ser gracioso. Ele tem interesse em nosso inimigo. É por isso que Ele diz que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, porque Deus também quer converter o coração do outro lado. É por isso que nós também temos que estender a graça de Deus àqueles que ainda não a entendem. Havia ali uma cidade pecadora, é verdade, mas Deus é o Deus de toda a graça. E onde abundou o pecado, pode superabundar a graça de Deus. Jonas não entendeu uma coisa: que nem sempre Deus ia responder a oração dele em sintonia com a vontade dele. Eu não sei se Deus já pediu alguma coisa para você que não era aquilo que você queria fazer. Eu não sei se Deus já falou alguma coisa para você que não era aquilo que você queria ouvir.
Mas a caminhada com Deus não se faz a partir da nossa vontade, se faz a partir da vontade dEle. Um dia um velho recebe uma profecia, e a profecia era: tu serás um pai de nações. O detalhe é que ele não tinha nenhum filho, e depois, já na sua velhice, nasce um filho, e aquele filho fez ele rir, e ele estava tão empolgado com o crescimento daquele menino, tão feliz. E Deus fala uma coisa que Abraão não queria ouvir: Abraão, vai até aquele monte, sacrifica o teu filho Isaque. Sabe o que me chama a atenção? É que na fé cristã nós precisamos desassociar muitas vezes obediência da vontade. Muitas vezes nós precisamos obedecer a Deus, mesmo que a gente não tenha interesse, vontade, disposição para fazer aquilo. Abraão sobe aquela montanha, não porque ele queria, não porque ele estava desejando, não era a sua vontade, mas ele estava em obediência ao Senhor. Deixa Deus ministrar o seu coração. Eu quero dizer para você que nem sempre Deus vai responder conforme você planeja. Mas se Deus disser algo para você, embora não seja aquilo que você quer, entregue-se em obediência ao Senhor. Há duas coisas que agradam o coração de Deus: fé e obediência. Sem fé e sem obediência é impossível agradar a Deus. Sabe, Deus espera de você hoje obediência. Nós servimos a Jesus de Nazaré. Somos discípulos do carpinteiro. Jesus foi para a cruz não porque era vontade dele. Jesus foi para a cruz porque era plano do Pai. E é tanto que antes ele está no Getsemane. E aliás, a palavra Getsemane tem a ver com esmagamento. E a pressão psicológica é tanta. E ele faz uma oração muito interessante dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós oramos o Pai Nosso e dizemos que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas na verdade o nosso interesse muitas vezes é que o Senhor faça no céu a vontade que nós queremos aqui na terra. Nós muitas vezes queremos converter Deus ao que nós queremos. Queremos fazer de Deus um garçom das nossas necessidades existenciais, quase sempre desnecessárias. Talvez você tenha chegado aqui esperando ouvir uma mensagem gostosa, carinhosa, mas não é o que você quer, é o que Deus quer. Não me interessa a sua vontade, nem a minha, me interessa a vontade daquele que nos chamou. Jonas aprendeu que nem sempre a vontade de Deus está em sintonia com a nossa vontade, mas que nós precisamos obedecer. Deus está falando com alguém aqui hoje? Segunda lição que eu gostaria de trazer para vocês a partir do livro de Jonas é o seguinte: sempre haverá a opção de um barco na direção errada. Sempre haverá a opção de um barco na direção errada. Quando Deus te manda para algum lugar, sempre vai haver alguém te convidando para o oposto. É interessante como Jonas não teve dificuldade nenhuma de achar um barco que fosse para Tarsis. Comprou a passagem, entrou no barco. E sabe de uma coisa? Se você observar atentamente um mapa, você vai perceber que Deus queria Jonas a 800 quilômetros de onde ele estava, para um lado. E ele foi para Tarsis, que era mais de 4.000 quilômetros de distância, para o outro lado. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Sempre vai ter uma opção na contramão de Deus. Não há como você andar na contramão e não se machucar. O preço do pecado é alto. Por vezes nós vamos nos ferir.
Eu sei que aqui me ouvindo agora, existem pessoas insistindo em relações, em namoros, que Deus já disse que não é aquilo que Ele tem para você. Eu sei que existem pessoas indo na contramão da vontade de Deus, e certamente vão se machucar. Uma coisa interessante desse texto é de que desde que Jonas começou a responder a Deus, nós observamos o verbo descer. Jonas estava nas montanhas, próximo a Nazaré, e ele desce a Jope. De Jope, ele desce ao barco. Do barco, ele desce ao porão do barco. E do porão do barco, ele desce ao estômago do peixe, no fundo do mar. Quem está fugindo de Deus está sempre num caminho de descida. Não há como fugir dos olhos do Senhor. Ouça bem o que eu vou dizer agora e crave isso em seu coração. Nós somos eternos flagrantes diante dos olhos do Senhor. O salmista diz: se eu for ao mais alto céu, ali tu estás. Mas se eu for e fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali tu também estás. Tu sondas e conheces o meu coração. Sabes quando assento e me levanto, a palavra ainda não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Não há como fugir dos olhos do Senhor. Eu não sei se você está declinando na sua vida e se distanciando do que Deus tem para você, mas eu posso crer que hoje é noite de arrependimento. Amém. Eu quero convidar você a repensar tudo aquilo que Deus já disse não e você continua insistindo. Eu quero convidar você a pensar, inclusive, na obediência adiada. Deus, eu vou, mas agora não. Escuta bem uma coisa: obediência adiada é desobediência. Porque quando Deus diz para você, Ele diz quando tem que ser. Jonas estava num barco em direção ao caminho errado. Sabe, amados irmãos, a terceira lição que eu gostaria de trazer para nós hoje é que as consequências do nosso pecado ou santidade nunca estão restritas a nós apenas. Preste bem atenção nisso. O seu pecado não é só seu. A sua santidade não é só sua. As tropas do Senhor perdiam na batalha por conta do pecado de Acã. Nós fomos salvos por conta da santidade de Jesus. Observa comigo o texto e você vai ver que Jonas entra no barco e vem uma tempestade que não é uma tempestade no porão do navio. Não é um problema em Jonas, não dá uma dor de cabeça só em Jonas. A tempestade alcança todos que estão no navio. As consequências do seu pecado vão respingar na sua família, vão macular a sua igreja, vão afetar todos que estão à sua volta. Não é só seu pecado. Algumas vezes algumas pessoas entram no meu gabinete e falam assim: ah, Thomas, mas é só comigo mesmo, sabe? Eu entro no meu quarto, eu fecho minha porta, ninguém sabe o que eu estou fazendo ali diante do computador, consumindo a minha pornografia. Engano seu. Primeiro, que você está alimentando uma rede que usa pessoas como coisas. Segundo, porque você está enchendo a sua mente de lixo. E você é um ser integral, não tem como você deixar aquilo lá. Então quando você se deita com a sua mulher, o lixo continua na sua mente. Quando você está relacionando com seus filhos, ainda tem lixo ali. E certamente você vai afetar aqueles que estão à sua volta. Quando você dá um passo de infidelidade diante da sua esposa, certamente os seus filhos vão chorar amargamente essa dor. As lágrimas e as consequências não são só suas, mas a santidade também não é só sua. Uma mulher santa edifica a sua casa.
o homem santo vai, de alguma forma, distribuindo a bênção para aqueles que estão ao lado. Se você puder, abra comigo um texto lá em Atos capítulo 27, verso 21. Atos capítulo 27, verso 21. Enquanto você abre, deixa-me dizer uma coisa. Aqui nós estamos com Jonas dentro de um navio, numa tempestade. As pessoas já jogaram tudo que tinha para fora do navio, estão desesperados porque Jonas está em pecado. O texto que nós vamos ler agora é muito parecido. O texto que nós vamos ler agora é o texto onde Paulo está fazendo uma viagem, ele enfrenta uma tempestade. E todos estão desesperados, jogando as coisas para fora do barco. E Paulo dá uma palavra para essas pessoas. Venha comigo ao verso 21, a parte B, diz assim: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, bom ânimo. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Amém. O barco estava em tempestade. E as pessoas estavam sofrendo porque ali havia alguém em pecado. Já o barco de Paulo tinha uma segurança, porque havia ali alguém em santidade. Ouça bem o que eu vou dizer. Há muitas famílias afundando porque é um pecador que não percebe que o pecado não é só dele, e as consequências desse pecado não estão restritas a ele. Mas também há muitas famílias que, assim como esse navio, enfrentam grandes tempestades, mas ali é uma mulher santa de Deus, ali é um homem santo de Deus, e essa santidade vai se estendendo em graça e respingando em todos aqueles que estão à sua volta. A minha pergunta para você hoje é a seguinte: você é fonte de bênção ou de maldição? As pessoas que estão à sua volta sofrem com as consequências de sua conduta danosa e destrutiva? Ou de alguma forma elas são animadas, renovadas, cheias do Espírito Santo que está transbordando em você? Terceira lição que eu gostaria de dar para vocês é que as consequências do nosso pecado ou santidade não estarão restritas a nós. Quarta lição que eu gostaria de trazer para aqui, para cada um de nós, é: fique alerta, porque há sempre um pecado por trás do pecado. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que é membro dessa igreja, e ele foi pai de santo, tinha um terreiro, e ontem ele estava me dizendo, quando se converteu, como foi para desconstruir aquele local de culto, como foi tirar todas as imagens de escultura, todos os itens de culto. Ele disse que espalhou uma lona na rua, trouxe tudo para dentro da lona e começou a quebrar um por um. E eu ouvi aquela história e depois eu fiquei pensando comigo: quebrar uma imagem de escultura é fácil, difícil é tirar um ídolo do nosso coração. Deus nos deu lá em Moisés 10 mandamentos, mas há uma coisa muito interessante: você não consegue quebrar o quinto, o sexto, o sétimo, o quarto, o terceiro, sem que antes você quebre o primeiro mandamento, que é: não tenha outros deuses além de ti, ame ao Senhor de todo o teu coração. Preste bem atenção numa coisa: por trás de todo pecado há uma idolatria. Se eu perguntar para você por que a gente mente, por que a gente rouba, por que a gente muitas vezes comete adultério, por que muitas vezes o nosso coração se inclina a tantos pecados como o orgulho,
Talvez você me diga, é porque nós somos pecadores e fracos. Isso é verdade, mas é uma meia verdade. Se nós entendermos, Deus nos criou como adoradores. Nós fomos feitos para a adoração. E o pecado não afetou o nosso DNA de adorador. Mas o pecado nos fez adorar aquilo que não deveria ser adorado. De modo que depois que o pecado entrou na humanidade, nós nos tornamos idólatras, colocando coisas no lugar de Deus. Quando você mente, muitas vezes é porque a sua reputação está sentada no trono do seu coração. E você está muito preocupado com o que vão pensar ao seu respeito. É por isso talvez que você não diz não, e diz sim querendo dizer não. Quando você rouba, talvez você tenha colocado no trono do seu coração um Deus. E preste muita atenção nisso, amado irmão, amada irmã. Muita gente tem adorado as coisas, tem se dado para objetos. Eu queria que você fizesse uma pergunta hoje. O que é que, se você perdesse, tiraria o sentido da sua vida? E mesmo que você responda sobre uma coisa boa, como a família, como o seu marido, como o seu filho, se você responde isso, pode sinalizar uma idolatria no seu coração. Porque nosso sentido último e a razão de nós vivermos é Deus. Eu queria que você pensasse junto comigo. Qual é o seu pior pesadelo? Do que você tem mais orgulho? Sabe, amados irmãos, o que realmente te faz feliz? Se você diz, eu sou feliz com Deus, mas eu também preciso daquilo lá. Opa, idolatria. Sabe por que Jonas não quis ir pregar em Nínive? Porque Jonas era um profeta extremamente envolvido com uma causa política. E aquela ideologia política foi tomando o coração de Jonas, e aquilo que era apenas uma boa causa foi ganhando proporções maiores e virou a razão de viver. E é por isso que tantas vezes no seu curto livro ele diz, tira a minha vida. O que é que, se você perdesse, levaria junto com isso a sua razão de viver? Jonas disse de alguma forma para Deus, Deus, a minha causa política contra a Síria, contra Nínive, é mais importante que a tua vontade, a minha relação contigo. Isso é idolatria. Amados irmãos, eu creio que Deus trouxe alguns de vocês hoje para destronar ídolos do coração. Há muitas pessoas buscando aceitação, e de alguma forma isso pode se configurar idolatria. Há mulheres que depois que foram abandonadas por seu marido não conseguem mais voltar a viver porque eles eram o ídolo. Não há nada que você precise além de Deus. Deus é tudo que você precisa. É por isso que nós podemos dizer, o Senhor é meu pastor e nada mais me faz falta. Ele é tudo para nós. Mas para Jonas, ele já não era tudo. Ele se tornou um zeloso patriótico, e aquela causa o consumia. Amados irmãos, eu oro para que o Espírito Santo de Deus faça o que eu não posso fazer, chegue aonde eu não posso chegar, e em nome do Senhor Jesus eu creio
que hoje ídolos serão destronados do nosso coração. E hoje pessoas se renderão ao Senhor Deus. Talvez você ache que a sua vida não vai ter sentido se você ficar sozinha, se você não casar, se você não achar um romance. Isso sinaliza um ídolo. Talvez você não ache que a sua vida vai ter sentido se você perder tudo que tem, ou se não conseguir conquistar aquilo que sonhou. Isso é um ídolo. O seu trabalho, a sua carreira, a forma que você tem para se destacar e provar quem você é, isso é idolatria. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Amém. Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Amém. Quinta lição que nós tiramos do livro de Jonas. Esse relógio parece que não é convertido, porque ele corre muito rápido enquanto eu estou pregando. Quinta lição que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que o sucesso da missão não está ligado a quanto somos competentes, mas a quanto somos obedientes. Olhe bem para mim. Não é na força do seu braço, não é o quanto você consegue fazer bem. Deus não fica impressionado com a sua capacidade. Oh, que filho eloquente! Oh, meu pai, a mim mesmo, que pessoa competente! Jonas não fez nenhum esforço. Aliás, ele não queria ver os resultados. É o único pregador que não quer ver conversão. Foi Jonas. Mas ele estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Ele falou o que Deus queria que ele falasse. E toda a cidade se rendeu àquela mensagem. Sabe por quê? Porque não é na força do seu braço, é na nossa obediência ao Senhor. Nós não fomos chamados para sermos competentes. Não fomos chamados para ser uma igreja grande. Não fomos chamados para ser um caso de sucesso. Fomos chamados para obedecer. Eu sei que Deus está pregando e falando ao coração de alguém. É gente que ultimamente tem tentado levar as coisas ao seu próprio jeito, do seu próprio modo. E Deus está dizendo para você: não é do seu jeito, meu filho, é do meu. Amados irmãos, sexta lição que eu gostaria de trazer para nós hoje. Sair da baleia é fácil. Difícil foi Jonas sair de si mesmo. Essa é a lição. Foi muito fácil sair da baleia, porque dependia da baleia. Mas quando aquela cidade se converte, quando começa a haver arrependimento, Jonas sobe e fica ali em si mesmado, trancado dentro de si. É homem cego todo aquele que não consegue enxergar para além de si mesmo. Sabe o que muitas vezes atrapalha a obra do Senhor? O nosso ego, o nosso eu. Gente que quer reconhecimento, gente que quer a bênção para si, os resultados para si. Ouça bem o que eu quero dizer para você: essa igreja não existe para te abençoar. Essa igreja existe para que você possa somar conosco e abençoar outros. A bênção de Deus não acaba em você. Você não é o centro do mundo. Sabe o que você faz com o seu ego? Mata! Porque Jesus disse: se você quiser me seguir, você vai ter que tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo. E só depois desse processo vem junto. Gente se afastando de gente. Pessoas tomando decisões que implicam inclusive na família, por conta de orgulho, de egoísmo.
Sair da baleia foi fácil. Difícil foi Jonas sair de si, deixar de olhar o seu ventre. Uma espiritualidade egocentrada. Não é sobre você, é sobre o outro. Não há como servir ao Senhor enquanto você olhar só para si. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com alguns aqui hoje. Sétima e última lição. Preste bem atenção. Deus está providenciando o maná. Ele é Deus de provisão. Mas nem sempre os seus olhos vão perceber que é provisão de Deus, que é maná de Deus, no momento que a bênção chegar. Nos 4 capítulos, a Bíblia diz que Deus providenciou 4 coisas para Jonas. A primeira vez que aparece a palavra providenciou, e no original essa palavra está derivada da raiz maná. Alguém está familiarizado com essa palavra hebraica, maná? Quantos querem o maná do Senhor aqui hoje? Mas quem disse para você que o maná tem o gosto que você quer? A palavra no hebraico aparece pela primeira vez quando Jonas é jogado na água. E o texto diz que Deus providenciou uma baleia. E Jonas achou que aquele peixe era o seu fim, que era um castigo. Mas aquele peixe não era o castigo de Deus, era uma carona de Deus. Alguém está aqui comigo? Não conte a história rápido demais. Quando a gente conta a história cedo demais, talvez a gente perde um detalhe que somente depois de um certo tempo a gente vai conseguir compreender. Alguém está entendendo a palavra de Deus aqui hoje? Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. É maná de Deus, é providência de Deus, mas nem sempre é como você acha que tem que ser. Jonas estava dentro do peixe que estava indo em direção a Nínive, mas ele estava dizendo: "Ô Senhor!" Aleluia! A segunda coisa que Deus providencia para Jonas, e aparece mais uma vez essa mesma palavra, derivada da palavra maná, é a erva. A erva cresce num dia e cresce rápido e começa a dar sombra. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Às vezes a providência de Deus é temporal e tem um objetivo claro de te ensinar alguma coisa. Quem disse que Deus vai ficar mandando maná o tempo inteiro? Jonas fala assim: "Ô Senhor da glória, obrigado por essa erva aqui, maravilha." No outro dia já não estava mais. Porque a providência de Deus dura o tempo que Deus quer que a providência dure. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Terceira providência de Deus. O texto diz lá no capítulo 4, depois você vai ler com calma. Você vai ver que havia ali um verme, uma lagarta, que se alimentava de folhas e foi comendo as folhas. E ela estava no jejum, talvez de Nínive, porque a bichinha estava com tanta fome que comeu a planta toda. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por vezes Deus
vai mandar uma provisão para te tirar do conforto, para te colocar no lugar que Ele quer. Às vezes a provisão de Deus é para nos tirar de onde estamos, para nos tirar do conforto. Junto com isso, a provisão de Deus vem e Ele providencia um vento quente, um sol castigante. Sabe por quê? Porque tudo que a gente vive na relação com Deus é uma preparação para o que Ele quer nos ensinar. Talvez você tenha vindo para aqui hoje reclamando do que você acha que é o seu problema, mas na verdade é providência de Deus. Mas se você conta a história agora, você não vai entender. Você só vai entender depois. Deus é o Deus da provisão. Talvez Deus esteja providenciando uma baleia para te levar, para te conduzir, para que aquela experiência escura te faça repensar e te levar à oração. Talvez Deus traga para você uma providência momentânea, curta. Talvez as lagartas da sua vida apareçam, mas elas também servem ao Senhor da provisão. Talvez o vento quente junto com o sol sejam parte do cenário que Deus criou para te ensinar. Eu gosto de histórias, eu disse isso várias vezes aqui, mas essa história não tem um final. Então, eu tomei a liberdade de imaginar um final para essa história. Ousadia, mas eu quero que você venha comigo. Eu fiquei imaginando Jonas, que de fato entendeu que Deus quis, chegando ao céu e encontrando Jesus. Você consegue imaginar essa cena? Jonas e Jesus se encontrando. Então Jonas começa a dizer para Jesus: sabe, Jesus, você nem imagina o que eu passei. Eu passei 3 dias num lugar escuro, num lugar onde não parecia ter esperança. Mas depois de 3 dias, a boca do peixe se abriu. E por conta desse milagre, muitos daquela cidade se arrependeram e estão aqui hoje. Então Jonas começa a contar para Jesus, e Jesus encontra Jonas. Alguém já entendeu onde eu vou chegar? Alguém já entendeu onde eu estou querendo chegar? Jonas fala para Jesus tudo isso. Jesus ouve. No final Jesus diz: eu sei o que você passou, Jonas, porque eu também passei 3 dias num lugar escuro, sem esperança. E quando ninguém mais esperava, a pedra, a semelhança da boca que se abriu, a pedra rolou e a luz entrou. E não entrou apenas naquela tumba que agora está vazia, mas entrou no coração de todo aquele que é filho de Deus. Porque eu venci a morte. Eu não sei se você entendeu isso, mas se você entendeu o que eu estou dizendo para você, dê um brado de júbilo ao Senhor, porque o Senhor Jesus venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jonas é apenas alguém que aponta para uma obra maior. Jesus é o nosso maior Jonas. Ele venceu a morte, e nós podemos através dele ter vida eterna. Agora, se a história de Jonas tem a ver com a história de Jesus, onde entramos? Nós somos a Nínive. Nós somos a Nínive, que merecíamos a condenação, que merecíamos o juízo de Deus. E tudo que o meu coração e o coração do Senhor mais espera hoje
é de que haja em nós o arrependimento que houve lá em Nínive, o quebrantamento que houve lá em Nínive, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos ídolos, que possamos nos arrepender de tudo aquilo que temos feito e tudo aquilo que nos tornamos, que nos arrependamos assim como Nínive, para que possamos experimentar a graça de Deus sobre a nossa vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Glória a Deus. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa dessa igreja. Ele disse que logo cedo seu pai foi assaltado. Eu não sei se você já viveu uma experiência como essa. É muito ruim. Eu já vivi. E a primeira reação de quase todos aqui é levantar as mãos. Por que a gente levanta a mão? A gente quer sinalizar com o nosso corpo que nós estamos rendidos. Queremos mostrar que não há nenhuma reação. Nós não temos nenhuma resposta. Não há nada que a gente possa fazer. Estamos completamente entregues àquele que nos assalta. Agora, por que eu estou dizendo isso? É porque render-se diante de um assaltante que quer o que você tem é terrível. Mas render-se diante daquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, é maravilhoso. Jonas se rende no fundo do mar, no ventre do peixe. Ele ergue uma oração ao Senhor e diz: Senhor, eu me rendo a Ti. Então ele passa por Nínive. E por onde ele passa, os ninivitas se ajoelham e dizem: Senhor, eu me rendo a Ti. E hoje o Espírito Santo de Deus está passando nesse lugar. E o que eu oro e peço a Deus que aconteça é de que pessoas se rendam na presença do Senhor. Eu não sei você, mas eu sinto o Espírito Santo de Deus nesse lugar. O tempo já acabou, mas eu quero continuar pregando. Eu quero orar por você. Se Deus falou ao seu coração, e deixe-me lembrar para você, nem sempre Deus fala aquilo que você quer, mas sempre o que Deus quer é melhor para você, porque nós cremos na palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Nem sempre a provisão de Deus vai ser entendida no seu momento. Não conte a história muito cedo, porque você pode se surpreender no final. Não depende de você, basta obedecer. Se você se rende ao Senhor como um sinal físico da sua rendição, fique de pé junto comigo e vamos orar. Você tem sido fonte de bênção ou maldição? As pessoas à sua volta sofrem com os seus pecados ou são abençoadas por conta da sua santidade? Nunca é só sobre você. Nunca é só sobre você. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, eu oro por arrependimento, por quebrantamento genuíno. Põe em nós, Senhor, o peso da Tua palavra. Mostra-te, Senhor, quem de fato nós somos e quem nós podemos ser em Ti. Põe em nós o óculos da Tua graça, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Queremos destronar, Senhor, os ídolos do nosso coração. Tu és tudo em nós. Enche-nos de Ti, Senhor. Fala conosco. Recebemos o Teu maná, Senhor. Recebemos, Senhor, a Tua provisão. Seja ela qual for, será sempre para o nosso bem. Ensina-nos, converte-nos. Nos rendemos a Ti, Senhor. Rendemos, Senhor, os nossos sonhos, a
nossa família, o nosso trabalho, o nosso chamado. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos entregamos a Ti. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos. A salvação vem do Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Converte o nosso coração. Sara-nos. É isso que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Eu me rendo. Eu me rendo. Você pode cantar essa canção, mas canta de todo o seu coração. Põe a sua alma nessa canção. Põe a sua alma nessa canção. Eu me rendo. Eu me rendo. Para conhecer-te mais. Conhecer-te mais, pra conhecer. Mais uma vez, canta bem forte, igreja. Eu me rendo. Só as vozes da igreja. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Sopra vento de poder. Sopra vento de poder. Vem sobre a nossa vida, Senhor. Fala conosco, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Toque nosso coração. Converte-nos a Ti, Senhor. Vento de poder. Sopra em meu viver. Faz Teu querer. Faz Teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz Teu querer. Faz Teu querer em mim. Como vento de poder. Sopra em meu viver. Faz Teu querer. É a Tua vontade, Senhor. Não é a nossa vontade. Faz Teu querer em mim, Senhor. Como um vendaval sobrenatural. Faz Teu querer. Faz Teu querer em mim. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, esse amor que é capaz de perdoar e alcançar até os ninivitas, até cada um de nós. Que a graça revelada no Filho Jesus, o nosso maior Jonas, que venceu a morte ao terceiro dia, e a partir da sua vitória nós somos mais que vitoriosos. Que o Espírito Santo, vento impetuoso, que sopra sobre nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, estejam conosco nos visitando hoje e sempre, para a glória do nome do Senhor. Louve a Deus com as suas palmas, louve a Deus com todo o seu coração, glorifique o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Abra a sua boca e glorifique o nome daquele que merece todo louvor. Aleluia! Deus abençoe todos vocês. Vento de poder, Sopra em meu viver. Faz Teu querer. Faz Teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz Teu querer. Faz Teu querer